torcedor, fala torcedora, chegando no canal pra gente falar de Grêmio e falar de Jean-Pierre. Quero trazer informações dos bastidores aqui, da recuperação do Jean-Pierre, mas especialmente sobre esse novo desconforto muscular que o meio-campista do Grêmio teve. E, claro, né, trazer essas informações, ele teve um edema muscular e isso num contexto de um Jean-Pierre que jogou só 2 meses e meio do último ano, do último período de 12 meses. Ele ficou 9 meses e meio fora, sem poder atuar com a camisa gremista. E claro, para você que está acompanhando o vídeo, fica comigo até o fim aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dessas informações. E já se inscreve aqui, ativa o sininho com as notificações, faz assim também, ó, deixa o like no vídeo e vai deixando um comentário aqui sobre toda essa situação, porque a gente vai fazer um apanhado, mas eu vou trazer essas informações aqui no canal dos bastidores da situação do Jean-Pierre. Porque no jogo contra o São Paulo, último dia 17 de outubro, Jean-Pierre entrou ao longo da partida e depois do jogo ele relatou ao departamento médico do Grêmio que ele estava sentindo um desconforto muscular, que ele estava sentindo algumas dores. O Grêmio fez exames de imagem e não detectou lesão. O que o Jean-Pierre teve, segundo as informações que eu apurei durante os últimos dias, especialmente nessa sexta-feira, é que o Jean-Pierre teve um edema, mas não no mesmo local da lesão. Não no mesmo local da coxa direita, que ele teve a última lesão de grau 1 no jogo contra o Sport, no dia 3 de setembro. Eu fiz um apanhado, até anotei aqui, ó, tô com a colinha na mão, do tempo que o Jean-Pierre ficou afastado. Na verdade, primeiramente, quem trouxe essa informação do cálculo do Jean-Pierre fora de combate pelo Grêmio foi o colega Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes. Ele trouxe essa informação, especialmente no jogo contra o América de Cali. Na transmissão ele trouxe essa informação. Depois também o André Silva, da Rádio Gaúcha, ampliou, né, quanto tempo o Jean-Pierre tinha ficado fora com os 235 dias, que é o cálculo exato do tempo que o Jean-Pierre está fora, mas 2 meses e meio apenas que ele ficou apto a participar de jogos com a camisa do Grêmio. Essa informação foi trazida primeiramente pelo Matheus Dávila da Band. Mas olha só, o apanhado do Jean-Pierre é o seguinte: ele ficou 9 meses e meio fora, porque lá no dia 20 de setembro, num treino do Grêmio, vocês lembram, ele teve a lesão muscular que inicialmente foi divulgado como uma lesão de grau 2 por parte do Grêmio, uma lesão na coxa direita. Depois teve toda aquela polêmica, né, do início do ano, o Jean-Pierre não voltava, na verdade até tinha condições de, segundo o Grêmio, fazer os trabalhos físicos, já estava liberado do departamento médico nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2019, aí não voltou, depois ele volta e com uma regressão nessa recuperação, né, com um problema de atrofia muscular, por exemplo, com uma série de problemas que ele até não tinha antes de ter saído para o período de férias, segundo o que informou o Grêmio. E aí depois eu lembro que teve aquela nota da assessoria do Jean-Pierre falando que, na verdade, o Grêmio é que informou errado, que não era uma lesão de grau 2 e sim uma lesão de grau 3. O Jean falou, né, num rasgo de 20 centímetros no músculo, então foi uma lesão bem grave. E aí o Jean-Pierre voltou no jogo contra o Pelotas no dia 9 de março, 175 dias depois de ter se lesionado. Voltou, jogou contra o Pelotas e aí logo em seguida, depois dele ter retornado, ele joga mais um pouco e vem a pandemia do coronavírus. E é claro que esse período da pandemia está incluído nesse tempo todo que o Jean-Pierre não joga com a camisa do Grêmio, ou não jogou neste período de 1 ano. Tem aí o cálculo também dos meses de pandemia e de paralisação, né? Porque a pandemia não acabou, mas a paralisação devido à pandemia do coronavírus. E aí, no dia 3 de setembro, o Jean-Pierre tem a lesão contra o Sport. Ele joga contra o Sport e logo em seguida o Grêmio constatou que ele teve essa lesão, que era uma lesão de grau 1 na coxa direita, a mesma coxa que ele tinha machucado em 2019. E aí ele volta contra o São Paulo, ele tem coronavírus também, né? No meio disso tudo ele estava se recuperando, teve coronavírus, ficou 6 dias, pelo que eu acompanhei, afastado, né? No dia 3 de outubro ele se lesiona, no dia 3 de outubro ele tem o teste positivo de Covid e ele volta no dia 9 de outubro para poder trabalhar. É claro que pode ser alguns dias antes ali do dia 3 do resultado oficial ele já ter testado positivo e já tá afastado, mas eu tô trabalhando aqui com as datas oficiais nesse retrospecto do Jean-Pierre. E aí, é nesse contexto que vem essa informação dos bastidores, tá? O Jean-Pierre, no jogo contra o São Paulo, entrou ao longo da partida
e sentiu dores. E aí conversou com o departamento médico. A informação que eu tenho é a seguinte: o Jean-Pierre teve um edema em outro local. Não foi no mesmo local da lesão na coxa. Ele teve um outro edema, teve esse desconforto e por conta disso ele fez esses exames de imagem que não constataram uma lesão, constataram esse edema. A partir daí o Grêmio, por precaução, que já era uma coisa que o Grêmio estava fazendo na lesão de grau 1 do Jean-Pierre, na lesão desse ano, o Grêmio já estava trabalhando com bastante calma para ter o Jean-Pierre fisicamente bem, porque ele estava há bastante tempo afastado, como a gente está falando nesse vídeo, e o Grêmio, nesse momento, da mesma forma, faz a mesma estratégia. Houve uma reunião, né, conversaram com a comissão técnica, departamento médico, com a fisiologia e com o próprio Jean-Pierre. Olha, o Jean vai parar por 2 semanas para fazer um reforço muscular, para voltar bem, para voltar sem problemas. Porque ele voltou contra o São Paulo e sentiu de novo. Repito, não é o mesmo local da lesão e não é uma lesão. É um edema, é um inchaço, uma bolha de sangue ali, um problema que não é necessariamente uma lesão. Mas é um problema que faz com que o Jean-Pierre vá ficar, pela previsão do Grêmio agora, 2 semanas afastado das atividades com a equipe tricolor. Então é essa a informação dos bastidores, né? Houve essa reunião, até o Paulo Luz, eu vou trazer aqui para explicar e ilustrar como isso confirma a minha informação. O Paulo Luz falou na entrevista coletiva de sexta que o Jean-Pierre vai ter um comitê multidisciplinar à sua disposição. É justamente por isso, porque essa reunião ela foi com todo mundo para definir e ninguém ficar de fora desse planejamento, e todo mundo consentiu. O Renato, a comissão técnica, o Jean-Pierre, o departamento médico, todo mundo, pela informação que eu tenho, consentiu dessa estratégia de tirar o Jean-Pierre por mais 2 semanas para ele fazer reforço muscular, para que quando ele volte ele não tenha nenhum problema, para que isso não aconteça de novo, como aconteceu no jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Se você gostou do vídeo, se gosta do conteúdo aqui do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa um comentário também sobre toda essa recuperação, essas lesões do Jean-Pierre. O que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? Eu tô louco pra ler, então escreve aqui embaixo que eu vou estar acompanhando. E fiquem ligados, porque a qualquer momento eu tô voltando aqui com mais informações dos bastidores, mais informações exclusivas. Tudo que você quer saber da dupla Grenal eu vou trazer em seguida no canal, então fiquem ligados. Valeu!